Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início ao nosso curso Dominando a Estratégia e o Jogo Posicional no Xadrez. E essa é a nossa aula número 1. Começamos com a partida do ex-campeão mundial Vassili Smyslov contra Rudakovsky e Smyslov de brancas, jogada em 1945. Essa posição ela surgiu depois de uma variante Scheveningen da siciliana. E aqui jogam as pretas. Um bom lance aqui seria toma F4. E aqui as brancas poderiam tomar de bispo ou mesmo de torre. Por exemplo, se bispo toma F4, bispo E6. E aqui as pretas têm um peão isolado. Em D6, né? Mas as brancas também têm um peão isolado em E4. Então, de certa forma, isso compensa. Uma debilidade compensa a outra, né? E claro que as pretas sonham um dia jogar o cavalo em E5, onde ficaria muito bem colocado. E as brancas, claro, em D5 também, sendo que a casa D5 ela está no momento bem defendida pelas pretas. Entretanto, o Rudakovsky, que estava de pretas, nessa posição, jogou um lance duvidoso, que foi bispo E6. Tá, bispo E6. A gente sabe que as pretas têm um peão atrasado. E a casa do peão, na frente do peão atrasado, assim como a casa que fica à frente do peão isolado, é uma casa fraca, no caso aqui para as pretas, e pode ser uma casa forte para as brancas, se ela puder ocupar esta casa, né, com uma peça, muitas vezes com um cavalo, por exemplo. Eu gostaria que vocês fizessem um primeiro exercício aqui. Pausem o vídeo, por favor, né? E analisem essa posição e tentem encontrar a melhor continuação para as brancas. E por quê, né? Importante compreender o motivo, o porquê desse lance ser o melhor. Bem, vamos lá então. O melhor lance para as brancas, que foi jogado pelo Smyslov, é F5. Muitas vezes a gente pode considerar também que a ideia de F4 poderia ser F toma E5. Mas depois de D toma E5, veja que esse bispo ele conseguiu, né, ganhar essa diagonal. Ele estava muito restringido. Inclusive, você pode ter um plano aqui de jogar o bispo em C5, trocar os bispos de casa preta, sempre tendo um pouco de cuidado com o sacrifício de qualidade das brancas em torre toma cavalo, que pode enfraquecer a estrutura, mas que nem sempre vai ser um ataque ganhador, né? Então, essa variante ajudaria as pretas, porque liberaria o bispo das pretas de casas pretas, né? Então, o melhor lance é F5. Vamos entender por quê. Nós temos uma casa fraca em D5. E esse bispo estava, uma das peças, né, juntamente com o cavalo, defendendo a fraqueza de D5. Tá? Então, com F5 você ganha um tempo, porque você expulsa o bispo, né, de uma casa que estava defendendo a debilidade de D5. O que as pretas poderiam ter jogado e não jogaram, e seria até melhor, é o bispo D7. Mas, de qualquer modo, teria perdido um tempo.
E esse F5 também ganha espaço na ala do rei, porque claramente o plano das brancas é atacar na ala do rei, né? Devido à sua vantagem de espaço nessa ala. Então, novamente, o objetivo das brancas é obter o controle da casa D5, entrando com o cavalo ali em D5, mas primeiro tem que eliminar a peça, que é o cavalo de F6 que está defendendo. Então, H6, bispo toma. E agora, se as brancas jogarem cavalo D5 direto, pode ser duvidoso nesse momento, né? Ainda que muitas vezes a gente sacrifica o peão de C2 nesse tipo de posição para enfraquecer o roque das pretas, né? Por exemplo, com cavalo toma bispo, peão toma. Mas aqui você precisa checar se o ataque das brancas realmente compensa a entrega desse peão, né? Parece mais preciso o rei H1 e as brancas vão manobrar, né, de maneira que em algum momento jogue cavalo D5. Entretanto, as pretas vão ter tempo para controlar a casa D5, provavelmente com bispo C6, né? Então, bispo D7 ainda deixaria uma posição jogável, ainda que o branco já obteria uma certa vantagem. Mas as pretas na partida jogaram bispo C4, e esse lance tem um defeito, né? Porque esse bispo, como já foi dito, teria que defender a casa D5. Tá? Então aqui as brancas aproveitaram para trocar esse bispo e rapidamente jogar o bispo G5 para eliminar o cavalo e entrar com o cavalo em D5. Aqui as pretas deveriam ter jogado torre de AC8, desenvolvendo a torre nessa coluna C, que é típico lance da defesa siciliana. E novamente nessa posição as brancas devem ter cuidado em jogar bispo toma cavalo e cavalo D5, porque está caindo C2, né? Então teria que ser muito bem calculado e avaliado a compensação pelo peão. As brancas entregariam, claro, enfraqueceriam a estrutura aí das pretas. Mas aqui as brancas podem jogar rei H1, outro lance típico, né, dessa variante para as brancas, no caso, né, saindo dessa diagonal, colocando o rei numa posição mais segura. Depois de torre C5, torre D1, as brancas têm uma clara vantagem aqui, né? E podem tranquilamente preparar essa captura e depois entrar em D5. E as fraquezas das pretas muito grande, o peão de D6 atrasado e a casa D5 fraca. Mas aqui na partida as pretas cometeram um erro. E esse erro aqui foi um erro tático, porque vai permitir uma variante em que as brancas já vai conseguir entrar em D5. Né? Então bispo toma. E agora vamos fazer um segundo exercício. Eu peço que vocês analisem aí qual a melhor sequência aí para as brancas, qual o melhor lance para as brancas, né? E é preciso calcular um pouco para encontrar a diferença agora em relação a posições anteriores aqui que nós analisamos. O que agora realmente vai dar uma grande vantagem para as brancas, essa manobra típica. Então pause o vídeo. Muito bem. Aqui as brancas podem jogar cavalo D5. O motivo é tático. Porque depois de dama C2, as brancas têm torre F2, primeiramente atacando a dama e defendendo o peão de B2. E veja que a dama preta ela está
tendo que defender a casa C7, né? Porque as brancas podem ganhar a qualidade, dando um duplo nas torres. Então, depois de torre F2, dama C6, por exemplo, aí tem torre C1, dama A6, e aí tem cavalo C7, fazendo um ataque triplo, né? As pretas tomam em A2, pode continuar a torre de FC2, ou mesmo tomar direto e dobrar. E vamos avaliar essa posição, primeiramente no material, em que as brancas, elas têm uma qualidade em troca de 2 peões, então seria mais ou menos equilibrado o material. Entretanto, nós vemos que as torres brancas estão muito bem colocadas, dominando a única coluna aberta, né? E o bispo das pretas não tem muitas perspectivas aí de se tornar um bispo forte, né? Ainda tem a fraqueza de D6 ali das pretas. Então aqui as brancas estão estrategicamente ganhas. Por isso tudo, as pretas jogaram bispo D8. E agora as brancas tinham uma sequência ganhadora com F6, já enfraquecendo o roque das pretas, né? Então o peão toma, torre toma, um falso sacrifício, porque se as pretas tomarem a torre vai levar um duplo, mas talvez não tenha nada melhor a fazer aqui, porque as brancas depois vão trazer a dama para o ataque. Bispo toma, cavalo toma, rei F8, dama H4, torre E6, torre F1. Aqui não deve ter nada melhor do que eliminar esse cavalo. O cavalo aí na sexta fila está muito forte, né? Combinado com a dama e a torre, realmente conseguem fazer um ataque contra o rei preto imparável, né? Torre toma, dama toma. E aqui é uma posição que as brancas estão ganhas, ameaçam muitas coisas aí, né? Ameaça a dama H8, ganhar a torre. E também pode tomar, dar cheque, tomar em H7, né? Então aqui as brancas estão ganhas também. Pois é, mas aqui por vários momentos o branco não fez o F6, mas a vantagem posicional é tão grande que isso não afetou, né, a vantagem decisiva das brancas. Então seguiu o C3, as pretas tentaram algum contra-jogo. Aqui poderia ter paralisado essa ideia das pretas de F6, né? Então, nesse caso, a gente poderia jogar um B3, digo a gente, as brancas, né? B3, porque tira um pouco ali da pressão da dama preta no peão de A2, cheque, rei H1, né? Esse B5, dama E2. Então vejam que aqui o cavalo é muito mais forte que o bispo, né? Aquele tema muito conhecido que é o tema do cavalo bom contra o bispo mau, né? Então as brancas têm condições de jogar na ala da dama com A4 ou preparar no futuro aquele plano típico, né, de G4, H4, G5, tem um ponto de ruptura também. E aqui as brancas continuam com vantagem posicional decisiva. Mas as pretas jogaram B5, seguiu B3, que é um lance bom, dama cheque, rei H1. Novamente F6 era uma possibilidade, torre C8 para o preto e agora F6 também para o branco. Mas o Smyslov foi apenas melhorando a posição das peças com calma. A F6 era ainda possível. E finalmente o Smyslov jogou F6, né? A alternativa aqui para as pretas era bispo toma F6, cavalo toma F6, G6. Mas a dama entra muito forte, né, no ataque. Torre E6, torre H3. Vejam como tem pontos fracos na posição das pretas, né? E aqui dama H6 ameaçando mate com torre G3, força F5, né? E as brancas vão ganhar material, e além do material, que no caso um peão a mais
a vantagem decisiva, porque o rei branco está seguro, né? E o rei preto está numa posição realmente muito triste. Bem, depois que foi jogado F6, as pretas jogaram G toma F6, dama H4, com ideia de cavalo toma F6, né? E dama H7 mate, torre G8, tentando trazer a torre para a defesa, cavalo toma F6, torre G7, defendeu ali o ponto H7, aí, como a torre está defendendo o mate, você pode jogar um torre G3 agora, né? Não pode tomar a torre, que leva mate H7, bispo toma, dama toma, e essa cravata ela é decisiva, né? E além da debilidade de D6, vejam que uma possível fraqueza das brancas em C3 está muito bem defendido pela torre branca na terceira fila, né? Torre D1, e aqui está perdido, vai cair D6, ainda jogou D5, mas as brancas jogaram torre G7 e as pretas abandonaram, porque depois de torre toma torre, as brancas têm torre captura D5 e ameaça de torre D8, né, a seguir. Bem, essa é uma partida que ilustra bem esse tema das casas fracas e casas fortes, né? A casa D5 acabou sendo uma casa fraca, casa que ficou na frente do peão atrasado, de D6 das pretas, né? E essa casa que estava na frente se revelou uma casa muito forte, principalmente quando foi instalado o cavalo, né? O cavalo ali em D5, e aí nós tivemos uma luta de cavalo contra bispo mau e um ataque das brancas na ala do rei, que obteve todo o sucesso. Então, muito obrigado, até a próxima.